Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão o relato que o Divaldo Franco nos traz de uma conversa, de um depoimento, na verdade, de um senhor que se aproxima dele quando ele estava em Nova York. E ele tem o hábito de trazer, quando há essas conversas elucidativas que nos trazem um aprendizado, ele tem o hábito de relatá-las nas palestras, para nos trazer ali as reflexões, os aprendizados. Então ele nos diz que ele diz no momento em que ele faz esta palestra, que foi gravada, e depois transcrita num livro, que ele contaria o fato que aquele senhor lhe traz no dia em que se encontram em Nova York, mas que ele contaria ali com o colorido das percepções que ele teve durante esse relato, ou seja, não são simplesmente as palavras do Senhor, ele acrescenta ali tudo que ele vai percebendo conforme o Senhor vai lhe contando a sua história, o seu drama. E como é bem longo, eu vou só ler para que possamos dar conta do tema e que fique numa vez só para trazer um aprendizado para todos nós. Então vamos lá. Certa vez, estando em Nova York para uma palestra, eu concluí a atividade e um senhor se aproximou para me falar. Senhor Divaldo, eu soube que o senhor viaja muito. É verdade. Eu gostaria... Então o senhor diz, eu gostaria de lhe contar a minha história para que o senhor a narrasse em outros lugares. O senhor faria isso? Depende da história. Se ela for útil, eu poderei divulgá-la na medida do possível. De fato, a experiência daquele senhor é uma história do cotidiano com a qual me sensibilizei profundamente. Ele me confidenciou que era um empresário com excelentes recursos financeiros. Casado há muitos anos, estava infeliz em relacionamento desgastado. Nesse ínterim, apareceu uma jovem por quem se apaixonou. Daí por diante envolveu-se e começou a ter uma vida dupla, que agora o amargurava porque a consciência não permitia a traição e a farsa para ocultar a nova companheira. Mas como dizer à esposa que ele desejava o divórcio? Ela era cumpridora dos seus deveres conjugais e ele ainda reservava um sentimento de ternura. Ele lhe reservava ainda um sentimento de ternura, mas a libido havia cedido lugar a uma amizade destituída de ardor. Ambos não sentiam mais estímulos para uma vida sexual plena. A partir de então, a convivência dos parceiros começou a deteriorar. Após 19 anos de casamento, a vida caíra na rotina e o silêncio se abatera sobre o casal. Houve uma fase em que praticamente não conversavam, apenas discutiam. Agora, nem mesmo a discussão se fazia presente na vida de ambos. Era um silêncio torpe que tornava a convivência desagradável e produzia uma verdadeira solidão a dois. Toda vez que o silêncio se apodera de um casal, é sinal de que algo errado está ocorrendo com o relacionamento. Certo dia, ele chegou à casa na hora do jantar e encontrou a esposa mergulhada em profunda tristeza. Ele se voltou para a companheira e falou com dureza: pretendo pedir-lhe o divórcio. Mas como? Eu não desejo magoar você, mas o nosso casamento acabou. Somos dois solitários que moram em uma mesma casa. Somos dois amigos que se deitam no mesmo leito de costas um para o outro. Faz mais de 1 ano que não temos intimidades sexuais. Isso não é um casamento.
e um compromisso no qual nós nos odiamos, mas permanecemos socialmente. É um compromisso no qual nós nos odiamos, mas permanecemos socialmente. Para que você não se sinta enganada por mim, eu desejo informá-la que me estou relacionando há 6 meses com outra mulher. Sinto-me muito feliz com a companheira que escolhi e pretendo casar-me com ela. Não tenho caráter venal de manter relacionamentos paralelos. Por isso, desejo que saiba que sairei do nosso casamento com dignidade e com respeito por você. Já que o nosso amor acabou, iremos separar-nos. Eu lhe darei 30% das ações da nossa empresa. Darei também a mansão, o automóvel e uma pensão generosa para você e para o nosso filho. Conforme ele já esperava que ocorresse, ela teve um choque emocional. Deblaterou, gritou e quebrou um prato à mesa, reagindo à situação angustiante e saindo da sala de jantar sem dizer-lhe uma só palavra. Por isso, depois do pequeno escândalo da esposa, ele sentiu um grande alívio. Agora era uma questão de tempo. No dia seguinte, quando o marido retornou do trabalho, ele a encontrou numa escrivaninha redigindo algum texto com celeridade, que ele não sabia do que se tratava. A situação chamou-lhe a atenção porque a sua esposa não tinha o hábito de escrever. Ela estava tensa e permaneceu escrevendo de cabeça baixa e absolutamente compenetrada. No terceiro dia, quando ele novamente voltou das atividades profissionais e se preparou para o jantar, ela continuava escrevendo com a mesma celeridade e parecendo alheia à realidade ao seu redor. Na primeira oportunidade que teve, ele perguntou-lhe: "Desejo a resposta em relação à revelação que lhe fiz há 3 dias. O que você poderia me dizer? Quero saber qual é a sua decisão." Ela levantou os olhos e ele percebeu o quanto ela estava triste e muito magra. Após breve silêncio, ela respondeu: "Se você não me ama mais, é justo que nos separemos. Irei conceder-lhe o divórcio amigável sem nenhuma discussão ou revolta de minha parte. Não quero as suas ações, a mansão, nem a pensão a que tenho direito. Eu não quero nada de você. Tenho plenas condições de me manter e dar um lar ao meu filho. Mas eu imponho uma condição. Quando nos casamos, você me segurou pela mão na entrada da nossa casa, carregou-me nos braços e levou-me até o leito conjugal. Lembra-se? Ora, isso é uma fantasia feminina que todas as mulheres cultivam. É claro que eu me lembro da cena, mas éramos muito jovens e sonhadores. Ainda tínhamos esse romantismo e eu pretendia satisfazer o seu sonho de esposa recém-casada. Pois é. O tempo passou muito depressa. Nosso filho está com 17 anos. E se nos separarmos agora, ele vai ter um abalo emocional de consequências muito negativas para a sua vida, já que ele está às vésperas de fazer os exames para ser admitido na universidade. Uma separação nossa agora poderá resultar em um doloroso fracasso pessoal do nosso filho. Por isso eu quero pedir-lhe que durante 1 mês, a partir de amanhã, você me carregue nos seus braços do quarto até a sala de jantar. É somente isso que lhe solicito. Mas isso é uma loucura.
É a minha condição para conceder o divórcio amigável. Apenas um mês, enquanto nosso filho termina os exames na universidade. Após esse período, você estará liberado para fazer o que desejar. Se você já me suportou até agora, poderá suportar um pouco mais. Eu posso ao menos pensar na sua proposta? Tem todo o tempo do mundo. Diante daquela exigência incomum, ele ficou intrigado e confuso. Na noite seguinte, ele comunicou o ocorrido à nova companheira no intuito de ser transparente e fiel ao novo compromisso. Mas ela deve ter enlouquecido. Pedir-me para carregá-la do quarto até a sala durante um mês? Mas por que isso? Concluindo que se tratava de uma tentativa da esposa para reconquistar o marido, a jovem rebateu com visível aborrecimento e ar de zombaria. Mas que cínica! Isso é um artifício de mulher. Ela deseja encontrar uma forma para prendê-lo. A mulher é um ser muito astuto. Cuidado! Não se preocupe. Eu não sinto mais nada por ela. É como se eu carregasse um vaso ou um objeto qualquer. Veja bem o que está fazendo. Não me vá trair. É curioso notar como o ser humano é contraditório. A traidora falando de traição. Durante muitas horas, o marido pensou em todas as consequências das suas escolhas. Imaginou que um divórcio litigioso instalaria um trauma e um legítimo drama na vida do filho. Como ele era um homem de bom caráter, preferia proceder de forma a minimizar os problemas na vida de sua família. Por isso, viu-se na obrigação de ceder para ganhar a liberdade definitiva, sem grandes tormentos para todos. Desta forma, na manhã seguinte, ele carregou a esposa. E quando estava entrando no corredor da casa, deparou-se com o filho. O rapaz, ao testemunhar a cena comovedora, explodiu em júbilo. Mas que maravilha! Como estão os dois pombinhos? Em seguida, ele a deixou na sala de jantar e se foi. No 5º dia, no 10º dia, no 15º dia, a cena se repetiu. E em todas as ocasiões, ele informava a nova namorada o que acontecia em sua casa. Por sua vez, ela comentava sobre a passagem dos dias e fazia a contagem regressiva para se libertar da outra que lhe parecia uma competidora, uma ameaça cruel. Ainda bem, querido, só faltam poucos dias para você livrar-se dela, falou-lhe entusiasmada. Certo dia, ele notou que a sua esposa estava ficando cada vez mais magra e mais frágil. No entanto, resolveu não se incomodar com a constatação. No 20º dia, ela utilizou um vestido que ele gostava muito, pelo menos naqueles tempos recuados em que o casal ainda estava na plenitude do sentimento conjugal. O marido assegurou de uma forma diferente. Aquele abraço lhe trazia profundas lembranças. Ele experimentou uma onda de ternura pela esposa e estreitou-a nos braços, de encontro ao peito. No 25º dia, ele observou que ela, apesar de estar magra, ainda era uma mulher muito bonita, com os traços fisionômicos que recordavam uma Madonna italiana. Os cabelos anelados eram deslumbrantes. Quantas vezes ele passara as mãos por aqueles cabelos cacheados e lhe dissera palavras românticas. Por isso, naquela manhã, quando ela se preparava diante do espelho e ele olhava disfarçadamente, admirando a beleza feminina que o fascinava, algo diferente aconteceria.
A esposa estava com outro vestido que ele gostava muito. O companheiro a colocou nos braços, apertando-a com carinho de encontro ao peito, enquanto ela encostou a sua na cabeça dele. Enquanto ela encostou a sua na cabeça dele, o marido sentiu um frêmito, um arrepio suave e prolongado, para em seguida deixá-la mais uma vez na sala de jantar. No entanto, ele percebeu que a sua companheira estava chorando baixinho e ficou muito comovido com o fato. No 26º dia, ao se aproximar da esposa, ele percebeu que ela estava usando o perfume que havia colocado no dia do casamento. No instante em que a carregou, a sua mente retornou à noite de núpcias. Delicadamente, com certo receio, ela passou-lhe a mão pelo pescoço e encostou a cabeça no peito do marido. Ele aspirou suavemente o perfume e comoveu-se até as lágrimas, colocando-a com carinho na sala de jantar. No 27º dia, ele estava muito aturdido e tomou uma decisão. No fim da tarde, quando saiu do escritório, o empresário foi à casa da amante e lhe disse: "Venho aqui para acabar o nosso relacionamento, pois eu descobri que amo a minha mulher. Não posso mais continuar ao seu lado." Tomada de surpresa e de indignação, a nova companheira retrucou violentamente, com todos os ingredientes de um grande escândalo: "Eu sabia, eu avisei que a miserável iria seduzi-lo outra vez. Eu sabia, você é um fraco." Ao dizer palavras fortes e agressivas, ela desvelou-se. Utilizou expressões chulas, quebrou móveis e quase o agrediu, expulsando-o da casa. Aquele anjo de ternura se transformou por completo. O seu rosto, de sorrisos, congestionou-se e ele percebeu a fera que estava por trás daquela aparência meiga. O marido sentiu-se aliviado pela decisão tomada. Deixando subitamente a cena grotesca e desagradável, ele correu até a uma floricultura e encomendou uma dúzia de rosas vermelhas, que a sua esposa apreciava bastante. Iria chegar à casa e dizer-lhe o quanto amava, o quanto era feliz com ela. Afinal, quem é que não tem rusgas, pequenos desentendimentos no lar? Quando ele recebeu as rosas, a florista perguntou: "Você não quer levar um cartão para ela?" "Oh, sim, claro, claro", respondeu meio atordoado. Ele enxugou o suor do rosto, porque estava muito emocionado, e começou a escrever no cartão: "Alma querida, eu quero dizer que a carregarei sempre nos meus braços." Minutos depois, o marido chegou à casa cantarolando de felicidade. Nesse instante, ele foi surpreendido por um ambiente estranho. A casa estava em penumbra. O quarto do casal emitia uma luz muito tênue que se esparramava pelo corredor. Ele acreditou que a esposa estivesse repousando. Andou pelo corredor com muito cuidado para não a incomodar e adentrou o quarto com o coração transbordante de alegria. A esposa estava no leito conjugal deitada de lado. Uma suave música tomava conta do ambiente. O companheiro sentou-se no leito com imensa ternura, tocou-a suavemente no ombro e percebeu que ela estava morta. O marido começou a tremer, colocou as flores ao lado dela e viu uma carta junto ao travesseiro, em um envelope com o nome dele.
Tratava-se daquele texto que a esposa estava redigindo nos dias seguintes após o companheiro anunciar que desejava o divórcio. Abriu-a imediatamente, com o coração que se despedaçava dentro do peito. O texto dizia: escrevo-lhe esta carta, porque acabo de vir do oncologista e o médico informou que o meu câncer de colo no útero gerou uma metástase. Ele me deu no máximo um mês de vida e por isso eu quero lhe pedir que durante esse mês você me carregue, para que não fique com remorso se por acaso nos divorciarmos. Como eu morrerei em breve, você poderá pensar que a dor da separação me ceifou a vida. E eu não desejo que você sofra. Perdoe-me se eu não soube suportar os momentos difíceis. Se eu não soube ser a esposa de que você necessitava. Cuide de nosso filho. Quero que saiba que estou morrendo e que sempre o amarei. Nada irá nos separar. E como eu sei que existe vida após a vida, eu esperarei com uma guirlanda de flores para prosseguirmos a nossa trajetória no reino da imortalidade. A carta se prolongava com uma ternura infinita. Ao concluir a leitura, ele descobriu a imensa nobreza daquela alma de mulher. Ela lhe pediu para carregá-la apenas para evitar que ele desenvolvesse um remorso pela sua morte que era iminente e inevitável. Se a separação se efetivasse e ela viesse a morrer logo em seguida, ele faria uma ponte mental com a sua atitude de pedir o divórcio e talvez não conseguisse suportar a culpa. E o filho certamente o acusaria de ser o responsável pela morte da mãe. Naquele momento, ao ver a esposa sobre o leito e já sem vida, ele entendeu por que ela estava tão magra. Dominado pela emoção, pegou as rosas que lhe havia levado e espalhou as pétalas sobre o seu corpo. Após 3 dias de velório, ela foi cremada e as cinzas colocadas em um vaso de cristal que ele pôs na sala, no mesmo lugar onde havia pedido o divórcio. Logo que se recuperou dos momentos mais dolorosos, o marido escreveu um artigo e publicou em um jornal de grande circulação nos Estados Unidos. No texto, ele fazia uma advertência mais ou menos nos seguintes termos: todos vocês que possuem um parceiro ou uma parceira, tenham mais tolerância nos relacionamentos conjugais. Todo relacionamento passa por períodos. Ocorrem fenômenos desagradáveis, mas que são transitórios. Eles são o resultado do nosso humor, do tédio, da repetição de nossos atos. Entretanto, ao final desse período, experimentamos outra fase, na qual o ardor da afetividade retorna de forma intensa e gratificante. Todos somos mundos de emoções, e as emoções renovam-se periodicamente. Por isso, coloquem o amor acima de todas as dificuldades, de todas as vicissitudes. Evitem o silêncio e as discussões agressivas. Desarmem-se e aprendam novamente a conversar. E, se for possível, todas as vezes em que tiverem um grande problema no relacionamento afetivo, utilizem o recurso da oração e peçam a Deus que os inspire para que não tomem uma decisão precipitada, pois isso poderá fazer-lhes carregar o amargo pranto que eu trago na alma. Eu não me esforcei o suficiente para sanar as dificuldades conjugais que vivi com a minha esposa. E por isso, até a minha morte, eu a carregarei em meus braços. Termina assim, né? Então, quando o marido me procurou, continua Divaldo,
Ao final da palestra, ele me narrou a sua experiência e me entregou o texto publicado no jornal. Concluindo aquele diálogo, ele me pediu com lágrimas nos olhos: Senhor Divaldo, nas suas viagens, diga às pessoas que sejam mais pacientes, e eu estou fazendo uma cruzada pelo meu país para que os casais possam amar-se mais, ajudando-se mutuamente nos momentos difíceis. Desejo divulgar a minha história para que o mundo tome conhecimento. O Senhor me promete convidar as pessoas a um ato de amor e de tolerância na vida conjugal? Eu olhei para aquele homem de olhos marejados, segurei-lhe as duas mãos, que apresentavam uma sudorese fria, e lhe confirmei: tenha certeza disso. Nas minhas viagens pelo mundo, sempre que tiver oportunidade, eu narrarei a sua história. Que fiquemos em paz.